que a Bíblia, né, especificamente respeitando aí o que está proposto, o que a Bíblia fala e o que Russell Shedd usou no seu livro para exemplificar o que é isso, né? No inglês, the word, the flesh, the devil. O que é o mundo, o que é a carne, o que é o diabo. Então nós vamos transitar sobre esse aspecto, sobre o que é mundo. Mas respeitando, especificamente nessa aula, algumas definições para mundo. Deus ama o mundo de tal maneira. Esse tal, como já foi dito em outras aulas, é uma palavra em que os teólogos não têm a dimensão, não conseguem dimensionar ou fixar um termo para definir o que é tal. Esse tal está exatamente sobre a ótica de Deus. Ele amou de uma maneira tão grande que ele deu o seu Filho unigênito. E essa ideia de Jesus, Deus e o mundo, pode trazer um pouco de confusão. Deus amou o mundo de tal maneira, mas não ameis o mundo. Parece que alguém está brincando com palavras. Mas não, é aí que entra a forma de vermos corretamente o que é mundo. Eu gostaria de usar algumas palavras ditas por Shedd no seu livro e algumas definições, que ele assim o fez. Diz o seguinte, né? Na opinião dele, ele coloca: na luta contra o pecado, adversários e aliados a serem vencidos. Aí ele, no seu prefácio, ele já coloca o seu pensamento em relação ao livro. O mundo, a carne e o diabo se levantam contra nós com o único objetivo, para nos fazer pecar. Mas como o mundo nos ataca e como podemos vencê-lo? Aí ele coloca: a Bíblia Sagrada nos apresenta a palavra mundo, com pelo menos 2 sentidos diferentes. Aí a gente observa os textos que acabamos de ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque um texto diz que Deus amou e o outro diz que não devemos amar o mundo. Sobre esse primeiro tópico, eu gostaria de transitar um pouquinho mais, porque é muito importante nós termos a percepção correta da palavra mundo. O mundo é tudo aquilo que nos circunda, verdade. O mundo pode ser tudo aquilo que nós gostamos, é uma verdade também. O mundo pode ser tudo aquilo que nos odeia, também é uma verdade. Mas o mundo é tudo aquilo que eu e você temos por desafio. Então devemos, nessa manhã, pelo menos nesse aspecto, concordar com o Russell Shedd. Por que eu digo nesse aspecto? Porque os irmãos, como seres pensantes, podem discordar e criticar. Nós temos por verdade absoluta a Bíblia. Amém? Irmãos, é isso que Deus quer de nós. Que aprendamos no mundo os seus caminhos. E esses caminhos sejam automaticamente tomados. Quando nós fomos tentados a nos perverter, tenhamos o cuidado de automaticamente nos ajoelhar. Tentados a subornar, automaticamente nos ajoelhemos, oremos. Tentados a fazer algo errado, buscarmos em Deus, como Lucas, inspiração para aquele momento. E sejamos como crianças, porque senão de maneira nenhuma sairemos deste mundo para encontrar a glória. E Shedd, tratando um pouquinho sobre isso, ele usa aqui uma conotação muito boa. Ele diz assim, em ambos os versículos que nós lemos aí, em João 3,16 e 1 João 2,15, ele diz, em ambos os versículos, apesar de sentidos diferentes, a palavra grega corresponde ao mundo, cosmos. Dependendo do contexto, pode apontar para a humanidade em geral, como em João 3,16, pode apontar especificamente. O que esse texto quer dizer, então, é que Deus amou os seres humanos. Então, nós entendemos que Deus amou esse mundo, não terra, não posse, não chão. Deus amou todos. Amém? Então, nisso nós concordamos com Shedd. Então, transitando essa ideia do que a Bíblia nos coloca, do que a Bíblia nos pontua em relação ao mundo, devemos ter alguns cuidados. O primeiro, não ser humanamente humanos sem os cuidados de Deus. Porque é fácil ser humano sem os cuidados de Deus. Muito fácil. Eu faço tudo para minha família, eu faço tudo para o meu filho, eu faço tudo para mim. Humanamente, humano, pelo meu ego. Mas agir com humanidade, com um todo, é diferente. Se não te dá tristeza jogar o que sobrou do bolo fora, usando um exemplo, você comprou um bolo, a sua família usufruiu, e você não tem tristeza do pedaço que sobrou e jogou no lixo,
você não está sendo um bom humano. Se o seu coração não se aperta e vai muito fácil para o lixo aquele pedaço de bolo, com tantas pessoas passando fome, você não pensou no vizinho, no porteiro, no amigo, enfim, no menino que está no semáforo desde as 9 da manhã, pedindo para você comprar bala, tem alguma coisa errada com a nossa humanidade. E o aspecto de que esse livro também trata é o quanto nós deixamos a natureza do mundo agir em nós. Isso me chamou muita atenção. Porque às vezes a gente não quer, nós não queremos atentar a isso. Não, peraí, eu sou crente. Teve um sultão, não me recordo o nome dele agora, mas ele disse uma frase: basta, estou chateado de crentes e cristos. De crentes e cristos, quando no seu reino começou a entrar pessoas falando do evangelho. E quando ele foi consultado o porquê, ele disse: estão ensinando a viver separadamente. E disse uma ideia de separados, que é boa. Separados para Deus, ou seja, saindo do pecado. Mas separados por comunidades, não, somos nós. Aqui só nós, está bom. Essa ideia Deus não comporta. Essa ideia Deus não comunga. Quando os discípulos estavam ali, preparados para continuar em Jerusalém, eles já tinham tido o alerta para que saíssem da cidade, mas eles não saíram não porque estavam desobedecendo, mas porque gostariam de cuidar de si mesmos. Então depois que Jesus dá uma palavra para eles, abrindo este mundo aos seus olhos, não somente em Jerusalém, em Samaria, mas até os... Exatamente. Então esse sultão não está errado. Basta de cristos e crentes egoístas. Basta de Jeffersons. Ele poderia ter dito isso. Ele só pensa nele. Ele só pensa na família dele. E na cultura do seu reino era exatamente o contrário. Quando uma pessoa estava em necessidade, toda a comunidade se agrupava para ajudar. E foi isso que Jesus ensinou na igreja de Atos, né? Eles viviam em comunhão, tendo a necessidade sendo compartilhada uns pelos outros. Não é isso que a Bíblia nos diz? Mas eu pergunto, será que é isso que fazemos hoje no mundo? Será que partilhamos das necessidades ou partilhamos das amizades e alegrias? Porque partilhar de amizades e alegrias é muito bom, só que não é somente esse o nosso papel. Não é o nosso papel. Nosso papel é entrar nas favelas, o nosso papel é entrar nos presídios, os nossos papéis são entrar nos hospitais. Se não fazemos isso, estamos no mundo de maneira passiva. E nós somos agentes ativos do Evangelho. Amém? Somos agentes ativos. Então, o lado bom de estar no mundo e fazer a diferença no mundo. Porque esse mundo nós passaremos, amém? Nós passaremos esse mundo. Como o pastor muito bem falou outro dia, não há razão para ficarmos com receio, com medo, porque tudo está acontecendo. Nós poderíamos aqui, eu poderia até preparar alguns versículos para descrever do que está passando no mundo, mas nós sabemos, né? Os sinais do Apocalipse, né? Guerras, rumor de guerras, pragas em todo lugar, pestilências. Isso está acontecendo uma pestilência. Aí alguém quer julgar, não, mas isso é problema sanitário. Não importa. A Bíblia está correta. Isso aconteceria. E o que nós fazemos? E vamos exercitar um pouquinho. O que nós faremos se o Senhor permitir que essa doença venha ao Brasil? Como agiremos? Será que fecharemos as nossas igrejas? Claro, por ordem do poder público, certamente. Mas será que fecharemos nossos corações também? Será que é o nosso coração que deverá ser fechado? A igreja não tem problema. Porque a igreja somos nós, amém? O poder público pode chegar aqui e falar: vocês não podem se agrupar devido ao que está acontecendo. Não tem problema. Eu serei igreja na minha casa, você será na sua casa. Se quiser ser igreja lá na minha casa, nós seremos lá na minha casa. Não tem problema nenhum. Mas não é o ato, não é somente o ato, mas é o que está atrás, o sentimento. Terei esse prazer de sofrer com os irmãos? Ou é melhor eu proteger minha família? Não, ninguém sai, ninguém entra. Só o motoboy. Sem pizza ninguém vive, né, irmãos? Será que é assim que nós viveremos? A Francisca já falou amém. Não, irmão, pode passar sem pizza aí, tá? Mas, queridos, gostaria que o irmão abrisse para a gente em Gênesis 3:6, só para a gente caminhar aqui para concluir, por gentileza. Gênesis capítulo 3, versículo de número 6. Alguém poderia falar, né, como estava citando um exemplo, os homens? Não, mas foi a mulher. Mas houve consentimento. Então acabou a culpa da mulher aí.
Aí a mulher mandou. A mulher mandou, foi boa. A mulher mandou ele comer. Mas, que não tem mais raciocínio, irmão. Mas, sim. Houve consentimento. Os dois chegaram ao mesmo ponto. Então, vamos comer. Alguém poderia falar, puxa, mas eles agiram como marido e mulher. Claro, isso, de fato, isso realmente aconteceu. Mas o que nós temos que ter em mente, é que não houve discernimento. E com isso eu concluo a aula. Se nós vivemos num mundo onde não temos discernimento, não saberemos diferenciar João 3,16 de 1 João. Não saberemos. Porque eu não sei o que é mundo, eu não sei o que Deus ama, eu não sei se Deus ama essa terra, essa parede, essa casa, minha casa, eu não sei o que Deus ama. Deus ama as pessoas. O discernimento é total e vital para a vida cristã neste mundo. E Shedd, ele transita numa linha aqui muito importante de citar nesse momento também. Ele diz assim, falando um pouquinho do que o mundo tem por objetivo, né? O mundo tem por objetivo levar as pessoas a ter um estilo de vida, marcado por 3 elementos. Ao viverem assim, os seres humanos estão amando o mundo e desprezando a Deus, né? Enquanto o sistema de princípios e valores, o mundo é impessoal, ou seja, para si próprio, né? Mas tem um mentor. A Bíblia diz que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, existe uma estrutura, né, política trabalhando para o diabo, né? Vamos perfazer essa conotação. E de acordo com o próprio Jesus, o diabo é o príncipe desse mundo. João, capítulo 12, verso 31. Assim, o diabo é a mente que está por trás da cultura anti-Deus no mundo. E o terceiro aspecto que ele coloca é, se o mundo é um sistema de princípios e práticas, como vencê-lo? Com discernimento. A resposta é discernimento. Sempre haverá o mundo, como nós citamos no início, de Israel. Cada sociedade, cada pessoa determina o que é mundo de acordo à época em que vive. Se nós estivermos fazendo essa falha de prática, de separar o que tem valor sem realmente ter o valor necessário, isso já caímos na armadilha do mundo, né? Aí Jesus, ele usa um texto muito importante, ele diz, olha, não ameis o mundo, né, nem o que o mundo há, quando a Bíblia diz isso. E quando Jesus fala assim, aquele que se constitui amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Então tudo vai permear, tudo vai orbitar em discernimento. E nós, pais, temos um desafio muito grande, porque nossos filhos estão no mundo, vivendo no mundo que eu não vivi, no mundo de escolhas. Ganhava o que meu pai podia dar, ganhava o que meus tios podiam dar. Hoje os nossos filhos vivem num mundo de escolhas. Você chega no shopping, não tem aquele brinquedo, ou você tem aquele brinquedo e já deseja outro. E isso é perigoso nas escolhas com Deus. Nas escolhas com Deus. Porque nem sempre, ou quase nunca, Deus te dá aquilo que você quer. Ele te dá aquilo que é melhor para você, amém? Irmão, se Deus tivesse dado o que eu queria, eu não estaria no caminho do Evangelho. Você estaria? Eu não estaria. Eu estaria longe de Deus. Porque os meus planos, os meus desejos me levavam exatamente para fora do Evangelho. Então, quando algo... Eu tenho um amigo que sempre diz, olha, quando não deu certo ainda, é porque ainda não é o fim. Ele sempre fala isso. Quando vamos conversar e tem algum problema, ele fala, olha, se ainda não resolveu, é porque ainda não é o fim. E é uma forma de fé que nós temos que ter também. Se Deus ainda não providenciou, ou se ainda não aconteceu, é porque ainda Deus não quer. Amém? Isso é cristianismo. Cristianismo é viver sobre o que eu posso, né, usando as palavras de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixarei dominar. Então, discernimento. Não se deixar é interessante, né? Não vou entrar, o tempo já está bem em cima, mas Paulo, ele fala uma coisa que é muito bacana. Ele fala assim, dominar está muito ligado à decisão. Não me deixarei dominar. Mas espera aí, quem é dominado não tem opção. Não, você tem. Quando você é cristão, você tem o poder de se deixar dominar pelo pecado. Irmãos, que nessa manhã possamos refletir um pouquinho sobre nosso papel nesse mundo. Nós vamos aprender, eu acredito que os irmãos estão preparando as demais aulas, vamos falar um pouquinho mais sobre o mundo, vamos perfazer, depois, quando for a minha vez novamente, eu quero falar um pouquinho sobre a carne, sobre o diabo, mas no exercício de hoje, dessa aula, vamos pensar um pouquinho.
Será que nós somos cuidadosos mesmo? Com tudo que foi dito aqui, que nós aprendemos, né, rimos. Será que nós somos cuidadosos? Será que temos tido esse cuidado? Ou será que a gente consegue ser um pouquinho mais carinhoso? Porque ser carinhoso com o meu filho é muito fácil. Ser carinhoso com o filho do vizinho é mérito. Ser cuidadoso com o meu pai é fácil. Ser cuidadoso com o velhinho que mora sozinho tem mais mérito. Será que a gente pode exercitar isso? Olhar, como eu gosto muito quando o pastor fala, cumprimente alguém que não te conhece. Irmãos, vamos ser carinhosos nesse culto logo mais. Se chegar alguém aqui, aninhe ele debaixo das suas asas, como Deus gostaria de fazer, porque são os seus braços que Deus vai usar. Empreste esse braço, empreste esse ombro. Emprestemos a nossa vida a esse serviço, porque com certeza esse mundo vai ser diferente, mas não por ação do homem, pelo agir de Deus. Amém?